Eu me coloco totalmente em tuas mãos, Senhor, entendendo que sem ti eu nada posso fazer. Eu me lanço na dependência total do teu Espírito, para que eu possa ser um instrumento vivo em tuas mãos, para acrescentar na vida dos meus irmãos nessa noite. Te damos toda a liberdade, Espírito Santo. E eu declaro frustrados todos os planos de Satanás nessa noite, em nome de Jesus. Todo espírito de distração, todo espírito contencioso, todo espírito contrário que possa estar querendo roubar a semente da palavra de Deus, eu anulo a tua atuação agora em nome de Jesus. E declaro esse ambiente livre para o fluir do teu Espírito, para a revelação da tua palavra cair em nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se assentar. Obrigado, queridos, obrigado mesmo. Você pode ficar, Danilo Dinamite, fica aí. Glória a Deus. Para quem não sabe, não é? Ele se chama não, né? O apelido dele o nome é Danilo, o apelido é Granada, mas eu chamo de Dinamite. Granada e Dinamite é quase a mesma coisa. Fica aí. Danilão, um sucesso. Bom demais. Sabe, queridos, nós precisamos nos acostumar com a atmosfera do céu, viu? Esse é o nosso ambiente. Não estranhe. Se você está estranhando o mover do Espírito, eu garanto para você que não existe nada errado com Deus. Certamente alguma coisa precisa ser ajustada dentro de você, porque é o nosso ambiente. Amém? Assim como um peixe, quando é tirado da água, ele vai morrer. Quando um crente, ele se afasta do mover do Espírito, ele vai morrer de inanição espiritual. Que eu e você não sejamos estes, que nós possamos nos acostumar com o ambiente do Espírito. Esta é a nossa realidade, este é o nosso ambiente. Amém? Existe um mover nesses últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias, Jesus está voltando. E nós não podemos ficar alheios a este grande mover dos últimos dias. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres avivados, cheios do Espírito, apaixonados pela palavra, que não se dobram às circunstâncias, mas se firmam daquilo que Deus disse. Amém? Esse é o seu ambiente, querido. Aleluia. Eu quero dar uma breve introdução na nossa mensagem dessa noite, falando um pouco acerca de Moisés. Eu já falei isso várias vezes aqui, mas Moisés é uma tipologia, um tipo de Cristo. Ele não era o Cristo, mas era um tipo de Cristo. Ele foi chamado para libertar o povo da escravidão do Egito, assim como Cristo recebeu um comissionamento para nos libertar do império das trevas. Então ele é um tipo, uma figura do Cristo que viria. E este Moisés era um hebreu que foi criado no Egito até os 40 anos. Foi criado pela filha de Faraó. E de repente ele vê alguém do seu povo ser humilhado, uma situação desconfortável. E ele fica ali intrigado com aquela situação. Ele mata um egípcio. E por causa dessa situação ele foge para mais 40 anos no deserto, aonde ele passa 40 anos pastoreando as ovelhas do seu sogro. Ou seja, ele passou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, pastoreando animais, pastoreando ovelhas. E de repente o Senhor o chama para um outro ciclo de mais 40 anos, agora como pastor de pessoas. E nós percebemos aqui ciclos bem distintos na vida de Moisés. E é importante, queridos, entender que Deus trabalha da mesma forma. Deus trabalha com ciclos. Então não fique preso a um ciclo passado quando Deus tem algo novo para você. Você ficar preso no passado vai te impedir do avanço que Deus tem para a sua vida. Deus trabalha com fases, com estações, com ciclos. E é tão importante você discernir o ciclo que você está vivendo. E eu digo para você, antes de você entrar no novo ciclo, sempre há uma resistência maior. Se você está passando por uma resistência, fique sabendo, há uma fase nova te esperando, gloriosa, poderosa. Amém? É por isso que você precisa perseverar, ficar firme. Agora, o Senhor então chama Moisés para um novo ciclo de mais 40 anos. E esse chamado aconteceu da seguinte forma: Moisés estava ali apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro. E quando de repente Deus fala com ele em meio a um arbusto em chamas. E alguns acham que o milagre foi o arbusto pegar fogo. Não, isso não foi um milagre, isso era até comum na época. Deserto, calor, fogo, isso acontecia. Mas o que aconteceu de diferente ali, que aquele arbusto, ele, por mais que tivesse fogo, ele não se consumia. E Deus criou um meio de chamar a atenção de Moisés. E eu digo algo para você, existem situações que Deus vai criar meios para chamar a sua atenção.
De repente Deus cria uma situação para chamar a sua atenção, porque talvez você não esteja ouvindo de fato aquilo que Deus quer falar ao seu coração. E Deus vai usar meios, circunstâncias, situações, criar muitas vezes algo diferente do comum para chamar a nossa atenção. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Literalmente Deus criou uma situação para que Ele pudesse dizer o seguinte. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. A partir do versículo 10. É o segundo livro da Bíblia, logo depois de Gênesis. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 10 até o 14, diz assim. Você abriu comigo? Eu vou esperar você abrir. Amém, queridos? É importante que em alguns momentos você acompanhe pela sua Bíblia aquilo que Deus está falando. Eu quero incentivar você a julgar tudo aquilo que você ouve nessa igreja pela palavra de Deus. Nós não temos medo de que você vá procurar para ver se as coisas de fato são assim. Seja um bereano, seja alguém excelente que julga tudo que ouve pela palavra para ver se de fato as coisas são assim. Amém? Então, Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 10, falando acerca do chamado de Deus na vida de Moisés, diz assim: agora pois vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo. Nós vamos continuar lendo, mas eu quero ressaltar algo aqui. Muitas vezes nós argumentamos ao Senhor diante de desafios que Ele mesmo coloca para nós. Quem sou eu, Senhor, para tamanho desafio? E eu digo para você, não importa quem você é, importa quem Deus é em você. A resposta de Deus é muito clara. Ele diz: ei Moisés, certamente eu serei contigo. Não importa quem você é, importa quem eu sou em você, porque eu com você é suficiente para qualquer situação. E o texto continua e diz: e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Aqui está o relato do diálogo entre Deus e Moisés no momento do seu chamado. E então aqui fica muito claro que no caso de os filhos de Israel perguntarem a Moisés, questionando a ele quem o havia enviado, Deus o orienta a dizer: ei Moisés, diga a eles: o eu sou me enviou a vós. O eu sou, diga a eles que o eu sou te enviou. Agora entenda algo. A palavra eu sou é a palavra hebraica Yahvé. Diga Yahvé. Yahvé define o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? Yahvé. Qual é o nome de Deus? O eu sou. O eu sou é o Yahvé, que significa Deus. Então o Senhor estava dizendo a Moisés: ei Moisés, diga ao povo que o Yahvé, que o eu sou, que o próprio Deus te enviou. Ou seja, Moisés não estava indo sozinho, mas ele estava indo respaldado pelo nome daquele que o comissionou. Ou seja, toda a importância, toda a representatividade do nome de Deus foi confiada a Moisés. Ou seja, ele poderia chegar no Egito com toda a autoridade e dizer: o grande eu sou me enviou a vós. O Yahvé me enviou a vós. O Deus Todo-Poderoso me enviou a vós. É mais ou menos quando alguém chega na sua casa para tirar a leitura da RGE. Ele está devidamente uniformizado. Você não pergunta nem o nome dele, você abre o portão e deixa ele lá tirar a leitura. Porque não importa o nome dele, importa quem ele representa, não é isso? É exatamente o que aconteceu com Moisés.
Não importava quem era Moisés, importava quem o havia comissionado, quem ele estava representando. E então o Senhor diz: ei, diga a eles que o eu sou, o Yahvé, te enviou. Agora veja bem, o que significa o eu sou? O que significa Yahvé? Eu vou trazer uma definição bem simples do significado disso, ou do significado desse nome. O eu sou, ou Yahvé, que é a mesma coisa, tem a mesma conotação, define quem Deus é, significa aquele que sempre foi e sempre será. Sabe o que significa o eu sou? Aquele que sempre foi e que sempre será. É como Moisés chegar diante do povo de Israel: ei, Moisés, quem te enviou? Aquele que sempre foi e aquele que sempre será me enviou a vós. Isso está muito claro em Salmo 92, que diz o seguinte, eu vou ler para você: antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O Deus da eternidade comissionou Moisés. O eu sou, o Yahvé, também tem um outro significado. É o seguinte: aquele que está sempre presente e que vive para sempre. O que é Yahvé? O que significa o eu sou? Significa aquele que está sempre presente e que vive para sempre. Agora nós precisamos entender que o nome de Deus revela a sua natureza e o seu caráter. O nome de Deus revela quem Deus é, revela a essência, o DNA de Deus, a natureza de Deus, o caráter de Deus. Perceba que o eu sou aqui está definindo um tempo ilimitado de passado, presente e futuro. Ou seja, Deus, Ele não se encaixa na vibe do momento. Rapaz, qual é a vibe agora? Rapaz, a vibe agora é cultuar Deus. Não, Deus não se encaixa na vibe do momento, e tampouco ele se encaixa em algo que já é ultrapassado, porque ele continua sendo o mesmo Deus, o Deus eterno, o Deus que é imutável, o grande eu sou, aquele que era, que continua sendo e continuará sendo eternamente. Agora, perceba, queridos, que Ele se apresenta como eu sou. Ele não se apresenta como eu era, Ele não se apresenta como eu serei, mas como eu sou. Ou seja, esse nome carrega um efeito impressionante de passado, de presente e de futuro ao mesmo tempo. Ou seja, Deus, Ele é o Senhor do tempo e da história. Nada se assemelha a Ele. Ele é imutável, Ele é o Criador do universo, Ele é o dono e soberano sobre tudo. Ele é simplesmente o eu sou, Ele é simplesmente o Yahvé, o grande eu sou. Aleluia. Agora, para mim e para você, nós o definimos simplesmente como Ele é. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Pai. E sabe, queridos, a grandiosidade de Deus não foi um limitador para que Ele viesse morar dentro de mim e de você por meio do seu Espírito. O grande eu sou habita dentro de mim e de você. E é por isso que 1 João diz que maior é o que está em nós. Não é conosco, é em nós, do que aquele que está no mundo. Aleluia. Sabe, queridos, o próprio Jesus, Ele aplicou o nome de Deus à sua própria pessoa em várias ocasiões diferentes. E eu quero passear por algumas delas dentro do Evangelho de João, porque são inúmeras as situações, mas eu quero me deter aqui no Evangelho de João. Abra comigo aí em João capítulo 8, versículo 58. E nós vamos ver o nosso Jesus aplicando o nome de Deus à sua própria pessoa. João capítulo 8.
Diz assim: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Perceba comigo, aquilo que Jesus disse foi uma afronta para os religiosos da época. Aquilo que Jesus disse poderia ter confundido as pessoas, porque era um povo que estava baseado nos seus pais, nos antigos. E então Jesus chega e diz: ei, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu já era naquela época, eu continuo sendo hoje, e eu serei eternamente. Jesus aplica o nome de Deus a Ele mesmo. Isso porque Ele herdou o nome do seu Pai, Ele herdou o nome do grande eu sou, ou seja, aquele que sempre foi e sempre será, aquele que está sempre presente e vive para sempre, é representado na pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe que Jesus não mudou. Ele é o mesmo Jesus que curava no passado, Ele cura hoje. O mesmo Jesus que libertou no passado, Ele liberta hoje. O mesmo Jesus que operou milagres, sinais e maravilhas no passado, Ele é o mesmo hoje. O que está faltando para que os sinais de outrora voltem a acontecer no nosso meio? Está faltando simplesmente a gente abrir mão da religiosidade, dos nossos métodos humanos e tentar encaixar Jesus na nossa forma. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Então nós vamos andar por um caminho diferente daqui para frente. Aleluia. E de repente, tudo pode mudar. Aleluia. Eu quero lembrar você que Jesus, Ele é a expressão exata do grande eu sou. Hebreus 1:3 diz isso. Diz que Ele é a expressão exata de Deus. Ou seja, se você tem Jesus, você tem tudo o que o eu sou representa. Quem tem Jesus aqui? Se você tem Jesus, você tem tudo o que o eu sou representa. Você tem tudo o que o Yahvé representa. Você tem tudo o que a eternidade divina representa. Está em você, pertence a você. Porque se você tem Jesus, você tem tudo. Ele é a expressão exata de Deus. Aleluia. Sabe, queridos, então eu quero dizer algo para você. Quando Deus te chamar para algo, lembre que vai ser com você assim como foi com Moisés. Não pense que você vai sozinho. Não pense que você vai na força do seu braço. Não pense que você vai respaldado pelos diplomas que você tem. Mas lembre que você está indo fundamentado, amparado, respaldado por aquele que te chamou. Aleluia. Sabe, queridos, o interessante é que, assim como o Pai, Jesus também, Ele se apresenta como eu sou. E Jesus se apresenta como eu sou de uma forma ainda mais clara em João capítulo 6, versículo 48. Acompanha comigo. João 6, 48. Nós te exaltamos, Jesus, neste lugar. Ei, nós te exaltamos, Jesus. Oh, nós te exaltamos, Jesus. Ei, nós te exaltamos, Jesus. Tu és Senhor. Sim, Tu és Senhor. Tu és o cabeça desta igreja, Jesus. Nós te exaltamos neste lugar, Jesus. Nós reconhecemos a Tua pessoa. Tu não vieste nos apresentar uma religião. Tu vieste nos apresentar a salvação. Oh, nós te exaltamos, Jesus. Ei, quebra todo jugo. Oh, quebra todo jugo.
Tira todo o peso neste momento, Senhor. Calamassa mande que era maçom taraço. Rosamande que laçara mande que lamaçou. Eu percebo no meu espírito algumas resistências sendo quebradas pela unção. O ungido de Deus. Te exaltamos, Jesus, neste lugar. Aleluia. Você abriu um João 6,48. Perceba como Jesus, ele se apresenta exatamente como Deus se apresentou, como eu sou. E então ele diz: eu sou o pão da vida. Ou seja, não há vida sem Jesus. Qualquer pessoa que não tem Jesus, ela não vive, ela sobrevive. Porque a vida genuína, ela só pode vir do próprio Jesus. Ele mesmo disse em João capítulo 10, versículo 10, na segunda parte do versículo: eu vim com um propósito, com o propósito de lhes dar vida e vida em abundância. Eu vim com o propósito de lhe dar a vocês a qualidade da vida de Deus aplicada à alma de vocês. Ou seja, qualquer pessoa que não tenha Jesus, ela vai apenas sobreviver. Porque Jesus é o legítimo pão vivo, que sacia a fome espiritual. E isso explica o motivo pelo qual tantas pessoas buscam respostas nas mais diversas religiões, mas elas nunca encontram as suas respostas. Elas vivem continuamente em busca de algo que elas não sabem o que é, mas elas sabem que necessitam. E buscam aqui, buscam acolá, buscam não sei aonde, mas nunca encontram. E nunca tem a sua fome espiritual saciada, até que tenham de fato um encontro genuíno com Jesus. Porque Ele é o pão vivo, que sacia a fome espiritual da nossa alma. Ele também diz em João 8,12, vá comigo para lá. Eu estou trazendo aqui vários textos, onde Jesus se apresenta como eu sou, assim como seu Pai. João 8,12, ele também diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. E pode ser, queridos, que algumas pessoas aqui possam estar tropeçando em algumas áreas da sua vida. E eu não falo isso para te condenar, porque o Evangelho não condena, o Evangelho liberta. Amém? Sabe, queridos, quando você entra num culto, sai mais pesado do que quando chegou, você ouviu qualquer coisa menos o Evangelho. Porque o Evangelho produz libertação e não condenação. Amém? Mas pode ser que algumas pessoas aqui estão tropeçando em algumas áreas da sua vida. Então, eu digo que isso só está acontecendo porque de fato pode estar faltando luz nesta área da sua vida. E é por isso que Salmo 119, verso 105 diz que a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E sabemos que a palavra é Jesus, a palavra é o verbo é Jesus. Quando nós colocamos a luz do mundo, quando nós colocamos o próprio Senhor à frente, ou em áreas da nossa vida que ainda estão obscuras, clareza chega e as coisas começam a ser colocadas em ordem. Sabe, queridos, eu digo algo para você. Na verdade, a escuridão, ela não existe. O que pode existir é a ausência de luz. Mas quando luz chega, as trevas vão embora. As trevas não podem resistir. E se você está tropeçando em alguma área da sua vida, eu garanto para você, está faltando luz nessa área, está faltando palavra nessa área, está faltando a revelação do verbo nessa área da sua vida. Sabe, queridos, talvez você seja uma pessoa que até já entregou a vida para Jesus e está vivendo essa realidade, onde áreas da sua vida ainda podem estar em trevas. Então tudo que você precisa fazer é entregar essa área da sua vida
àquele que é a luz do mundo. Muitas vezes nós entregamos as chaves da nossa casa para o Senhor. E até dizemos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E sabemos que nós somos a casa espiritual de Deus. Muitas vezes nós entregamos a chave da nossa casa ao Senhor, mas deixamos os armários com os cadeados fechados, porque não queremos que Ele entre em algumas áreas. Ou seja, não demos ao Senhor, ou não damos ao Senhor o acesso livre a todas as áreas da nossa vida. E isso explica porque algumas áreas da nossa vida ainda permanecem em trevas. Não é que você está em trevas, algumas áreas permanecem em trevas. Por quê? Porque o Senhor entrou na sua vida, mas existem áreas, existem gavetas que estão fechadas com o cadeado. E tudo que nós precisamos fazer é deixar o Senhor entrar, ter acesso, abrir as gavetas, todas, e organizar as coisas. Sabe, queridos, não existe como andar na luz sem que o Senhor organize as coisas na nossa vida. Na verdade, Ele vai nos instruir, quem organizamos somos nós. Ele nos instrui à luz da sua palavra. Agora, Jesus, Ele também se define como eu sou num outro texto de João, lá no capítulo 10, versículo 9. João capítulo 10, versículo 9. Peguei todos os textos de João para ficar fácil para você acompanhar comigo a leitura, agilizar o processo. Mas diz assim, Jesus novamente se apresenta como eu sou, e Ele diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo, eu sou. Agora veja bem, o sentido aqui, queridos, quando Ele diz eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens, aqui traz o sentido de permanecer debaixo da segurança e proteção de Deus. Este é o sentido desse texto, ou seja, nenhum lugar pode ser mais seguro e protegido do que a presença do Senhor. Não existe. Você pode estar fechado dentro da sua casa, as 7 chaves, você pode estar dentro de um cofre trancado, nem assim você estará tão seguro como na presença de Deus. Não tem lugar mais seguro, lugar mais protegido do que estar na presença do Pai. E é por isso que Salmo 23 diz: ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum. Por quê? Porque Tu estás comigo. Lugar de segurança, lugar de proteção é estar na presença de Deus. Isso não significa que não teremos problemas. Significa que com Ele nós superamos os problemas. Com Ele nós andamos em vitória sobre as circunstâncias. Porque Ele nos conduz de forma segura. Ele nos toma pela mão direita. Ele firma os nossos pés sobre a rocha firme que é Jesus Cristo. E é por isso que Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente encontra descanso. Agora eu pergunto para você: você consegue descansar num lugar que você se sente inseguro? Eu já andei nas ruas do Rio de Janeiro, eu me lembro disso. Rapaz, ficava a carteira no bolso da frente e eu andava assim. Não sei se é porque eu sou meio da colônia, ou porque eu considerava um lugar perigoso. Mas cada vez que eu ando numa capital, eu vou com um pouco mais de cuidado, porque eu sei que é um ambiente talvez não tão seguro, e você tem um pouco de reservas. Então o que eu estou querendo dizer, queridos, é que nós só conseguimos descansar de fato quando nos sentimos seguros. O que isso significa? Que se você não tem conseguido descansar em Deus, é porque você ainda não conseguiu descobrir ou usufruir da segurança que só Ele pode te dar. Porque nele nós habitamos seguro, nele nós estamos protegidos. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, ei, não precisa ter medo, você está com Ele, você está com El Shaddai, você está com o Yahvé, você está com o grande eu sou, você está com o Deus eterno, aquele que era, que é e que sempre será.
aquele que vive para sempre. Esse está com você, e este é o lugar mais seguro que pode existir. Agora, esse texto ele traz algumas abordagens bem interessantes aqui. E eu me lembro que eu questionava comigo mesmo: Senhor, o que está querendo dizer isso? Até que revelação chegou ao meu coração. Porque quando nós vamos estudar a palavra, queridos, nós não podemos estudar como técnicos. A palavra é algo espiritual. E você não consegue entender algo espiritual de forma natural. Sabe, eu vou dizer algo para você, e eu vou falar isso para os teólogos de plantão aqui, porque eu sou um deles, e eu falo isso para mim mesmo me ouvir. Porque tem gente que se acha tão inteligente, que quer explicar para Deus como Deus é. Rapaz, ele está falando contra os teólogos. Não, eu fiz teologia também. Teos, Deus, logia, estudo de Deus. Tem gente que, vem cá, Júnior. Deita aí, rapaz. Tem técnicos de Deus. Eu sou teólogo, formado, estudei, tenho diploma reconhecido. Grande coisa, eu também tenho. Eu nunca consegui expulsar um demônio com meu diploma. Tem teólogo que começa a dissecar Deus. Vamos ver como Deus é. Aí começa a dissecar Deus, achando que ele vai conseguir fazer como um médico faz com um cadáver. Ei, não seja tão orgulhoso a ponto de achar que você pode conhecer mais de Deus do que Deus conhece de você. Se você quiser se conhecer, peça para Deus mostrar você para você mesmo. Tem gente que não se conhece nem a ele mesmo e quer revelar Deus para as pessoas por causa de um diploma. Obrigado, Júnior. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Revelação chegou quando eu pedi o auxílio do escritor da Bíblia. Mas quem escreveu a Bíblia? Foram homens inspirados pelo Espírito. Então o escritor da Bíblia é o Espírito Santo. E quando você pede auxílio para o escritor da Bíblia, ele te explica a Bíblia. É como alguém escrever um livro e explicar o livro para você, é muito mais fácil. Então, esse texto me entregava e diz, aqui diz o seguinte, o texto que lemos aqui, que diz que Jesus é a porta, ele termina dizendo, entrará e sairá e achará pastagem. Como assim? Entrará e sairá. Entrar e sair aqui não está falando de entrar e sair da presença de Deus, mas está falando da liberdade que há em Cristo Jesus, para que eu e você possamos buscar um lugar aonde podemos ser pastoreados, supridos, nutridos com o pasto genuíno chamado Palavra de Deus. Entrará e sairá e achará pastagens. Ei, você não come pasto, você come palavra. Esse é o seu pasto. E digo mais, esse texto, ele diz que o próprio Jesus, ele será a porta de acesso ao lugar de pastagens. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Sabe o que eu quero dizer com isso, queridos? Eu sei que isso está sendo gravado, não sei nem onde vai chegar, mas você que está me ouvindo aí, ouça e receba isso. Cerca não segura a ovelha. O que segura a ovelha é pasto. Cerca nenhuma, condenação alguma segura a ovelha. E eu digo mais para você, tomara que isso nunca aconteça, mas se um dia você estiver aqui, você perceber que o pasto está escasso, vaza daqui. Vai procurar um lugar onde você vai se suprir. Tomara que isso nunca precise acontecer.
Porque se isso acontecer, é o próprio Jesus dizendo: ei, o pasto aqui acabou, vai procurar em outro lugar. Sabe por quê? Porque você não é minha propriedade. Você não é propriedade da igreja Verbo da Vida. Você é propriedade do Verbo da Vida, que é Jesus Cristo. E ele diz: aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Ei, o Senhor é o maior interessado em te ver nutrido, suprido, fortalecido espiritualmente, comendo a comida genuína, que é a palavra de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque esse Jesus, que se define como eu sou, logo mais à frente, no capítulo 10, versículo 14, novamente ele diz: eu sou o bom pastor. Nenhum pastor, por mais bom que ele seja, ele é suficientemente bom para superar o bom pastor que é Jesus. Amém? Porque ele, de fato, é o bom pastor. Sabe, queridos, quando Jesus fala isso, eu sou o bom pastor, ele fala dentro de um contexto da época. Ele fala dentro de um contexto para mostrar que ele era diferente dos mercenários da época que só pensavam em si mesmos. Haviam mercenários naquela época, falsos pastores, falsos mestres, mercenários. E Jesus, ele se define a ele mesmo como o eu sou, o Yahvé, que é bom pastor, para se diferenciar dos demais. E é fato que existem mercenários ainda hoje. E eu digo mais para você: você não precisa nem muito esforço para identificá-los. Como eu posso identificar um mercenário? É muito simples. Eu vou dizer para você: toda vez que a evidência está mais no homem do que em Jesus, há uma grande possibilidade de ali existir um mercenário. Você entendeu o que eu disse? Toda vez que a evidência está na placa denominacional, a evidência está no fulano de tal, ei, cuidado! Fortes indícios de que ali existe um mercenário. Porque o mercenário tira a glória de Deus. Na verdade não pode tirar, mas ele tenta ofuscar a glória de Deus e atrair para ele mesmo. Neste lugar, Deus está. Ei, Deus está onde tem palavra, pode ser embaixo de uma árvore. Aonde tem palavra, Deus está. Aonde tem um coração temente ao Senhor, ali Deus está. Aonde tem a verdade da palavra, ali Deus está. Porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Não importa se é num lugar bonito como esse, ou se é num casebre, aonde tem a palavra, ali Deus está. Aleluia. E eu vou dizer uma coisa para você: o mesmo poder que se manifesta num lugar bonito, ele se manifesta num lugar feio, desde que haja palavra. A mesma energia que faz funcionar a geladeira da mansão é a energia que faz funcionar a geladeira do casebre. É o mesmo Espírito. Amém, queridos? E Jesus, ele diz isso: ei, eu sou o bom pastor. Não se confundam, há mercenários, mas atentem para algo: eu de fato sou o bom pastor. Agora, o que significa isso? Significa que se você tem Jesus, você tem um bom pastor. Quem tem Jesus aqui? Então, se alguém perguntar para você: ei, rapaz, seu pastor é bom mesmo? Rapaz, tu não sabe como ele é. O cabo é bom demais. É mesmo? Quem é ele? Você é Jesus. Ele é o pastor e bispo da sua alma. Amém? Aleluia. Aleluia. Ele é tão bom que Ele conhece cada uma das suas ovelhas, inclusive você. Ah, mas Deus não me ouve. Não. Deus sempre te ouve. Ah, pastor, os céus estão de bronze. Não, é você que está orando errado, crente. Por que eu digo isso? Porque Jesus, diante do túmulo de Lázaro, disse: Pai, eu bem sei que Tu sempre me ouves, mas eu digo isso para que eles creiam. Ah, mas era Jesus, era o Filho. E você é o quê? Você é filho. Você é filha. O seu pai sempre te ouve. Queridos, eu sei discernir a voz da minha filha no meio de 10, 20, 50. Eu me lembro
Quando lá em Belo Horizonte eu ia buscar as meninas lá na escola, estava lá a Júlia pulando para cá, pulando para lá, eu ouvia, ei, está lá. Eu não ouvia, mas eu ouvia, eu conhecia a voz. Sabe o que significa? Nós podemos estar no meio de 500 pessoas, mas quando você ora, o seu Pai te ouve. Ele conhece a sua voz. Aleluia, aleluia. E digo mais, Ele é capaz de intervir em qualquer situação só para te ver bem. Ele quer te ver bem. Seu Pai é tão bom que quer te ver bem. Ah, mas não estou bem, pastor. Ei, mas eu vou dizer uma coisa para você, o problema não está em Deus, porque Ele quer te ver bem. Mas como é que eu faço então para viver bem? Ei, descubra a vontade de Deus para você, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Mas como eu posso descobrir? Não se encaixando na forma do mundo, mas renovando a mente com a palavra de Deus, entendendo o que Deus pensa a seu respeito. Amém? Aleluia. Outra vez, Jesus diz isso em João capítulo 11. Avança um pouquinho. João capítulo 11. Todos esses textos, Jesus se revela como o eu sou. João capítulo 11, versículo 25 e 26. Vá comigo para lá. Diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. E aí vem uma pergunta: crês nisso? Sabe o que significa? Eu e você somos eternos. A eternidade mora em você. Ei, a eternidade habita no seu coração. E ainda que você falte nessa terra, todavia você não morrerá. Por quê? Porque o eu sou, Ele é a ressurreição e a vida. Ou seja, crer em Jesus é ter a certeza de que a nossa vida não se limita apenas a esse mundo. Ei, essa é a maior revelação que um crente poderia ter. Saber que a nossa vida não se limita apenas a esse mundo. Se a maioria dos crentes pensassem dessa forma, eu garanto para você que muitos deles não passariam a sua vida inteira gastando a sua vida para acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Eu estou dizendo que é pecado ter dinheiro? Não, de jeito. Deus não tem nada contra dinheiro. Deus tem contra a avareza. A ponto de dizer, ei, resista ao diabo, mas fuja da avareza. Ele está dizendo que a avareza é pior do que o diabo. Agora veja bem, quando nós cremos em Jesus, nós precisamos ter a certeza, queridos, de que a nossa vida, ela não está limitada apenas a esse mundo. Ou seja, crer em Jesus é ter a certeza de que naquele dia glorioso, quem está com a expectativa desse dia? Naquele dia glorioso, nós iremos nos encontrar com Ele nos ares. E a Bíblia diz que nós o conheceremos como dele somos conhecidos. Hoje nós o conhecemos em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas naquele dia em que nós nos encontrarmos com Ele nos ares, nós o conheceremos como Ele nos conhece. E a Bíblia diz mais, diz que seremos semelhantes a Ele. O que isso significa? Significa que nós somos como Ele foi e seremos como Ele é. Como assim? Somos como Ele foi. Jesus foi o primeiro templo móvel do Espírito Santo a andar por sobre essa terra. Todos os que vieram antes não foram habitados pelo Espírito. Jesus foi o primeiro. Mas Ele foi e Ele disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, para que vá habitar dentro de vocês. Ou seja, hoje, como Jesus, somos habitados pelo Espírito Santo. Somos como Ele era, com a diferença. Ele tinha o Espírito sem medida, nós temos o Espírito por medida. É a única diferença.
somos como Ele era, mas seremos como Ele é. Como que Ele é? Eu quero lembrar vocês que após a sua ressurreição, os discípulos estavam reunidos no cenáculo e de repente, com as portas trancadas, Jesus entrou. Ou seja, esse corpo de humilhação não vai mais segurar você. Amém? Porque esse corpo corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. E esse corpo mortal vai ser revestido da imortalidade. Naquele dia poderemos dizer: tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Por quê? Porque o eu sou, Ele é a ressurreição e a vida. E sabe, queridos, eu vou dizer algo: um crente que não tem a expectativa da ressurreição, perdeu a razão de ser crente. Pastor, eu não tenho expectativa da ressurreição. Então avalie para ver se de fato você é um crente. Porque um crente que não tem expectativa na ressurreição, ele perdeu a própria razão de ser crente. E digo mais, se ainda for crente sem expectativa, vai ser um crente morno e infeliz. Você acha que eu estou sendo duro? Vá comigo para 1 Coríntios capítulo 15. E você vai ver se eu estou sendo radical. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Coríntios 15, 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Rapaz, isso é forte demais. A sua esperança não pode se limitar apenas à condição dessa vida. Sabe por quê? Porque você não é desse mundo. Eu vou dizer para você que eu creio em extraterrestre. Estou vendo um extraterrestre, 2, 3, 4. Porque nós não somos da terra. Nós somos cidadãos do céu. O céu é nossa pátria. Logo não podemos nos acostumar tanto com um lugar que nem é a nossa pátria. Eu e você somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Estamos de caminho. E eu nunca vi um peregrino, um andarilho carregando uma casa nas costas, um carro nas costas, uma poupança nas costas. Ele leva apenas aquilo que vai suprir a sua necessidade no caminho. Sabe, queridos, ontem eu falava com um homem, não é aqui de Caxias. Nós estamos... Rapaz, eu não posso falar isso porque vai que escuta, não? Eu falava com um homem por causa de um negócio que nós queremos fazer para uma igreja em uma outra cidade. Aí fui negociar o aluguel com ele. E ele disse: não, é vocês que precisam. Eu sou dono disso, sou dono disso, sou dono disso, sou dono daquilo. Sou dono dessa quadra inteira, sou dono daquela casa, daquele prédio. Então não vai fazer muita diferença, não. Eu deixei ele falar. E daqui a pouco ele disse: eu tenho, a minha vida é meio atribulada, eu não posso perder tempo com essas coisas. E eu fiquei pensando, um homem que tem tudo e não tem nada, porque a esperança dele se limitou a essa vida, se limitou a algo natural, algo temporal, e não descobriu que aquilo que vai trazer realização ao seu coração não está aqui nesta vida, não é algo temporal, é algo espiritual e eterno. Eu vi a miséria de um homem rico. Eu falava com os irmãos que foram comigo, eu tive compaixão daquele homem. Eu vi a miséria de um homem milionário. De fato ele é milionário. Eu vi a miséria do coração dele. Nós temos o que o dinheiro não compra. Nós temos a vida de Deus em nós. Nós temos o nosso nome escrito no hall de membros do céu. E naquele dia glorioso nós ouviremos:
vinde bendito do meu Pai, vinde bendita do meu Pai, entra no gozo do Senhor, porque essa leve e momentânea tribulação já passou, agora é o tempo de viver uma glória maior. Sabe o que é isso? Isso é a esperança do crente. Aleluia. Oh, aleluia. A sua vida não se limita a esse mundo, querido. Não gaste seu tempo, invista a sua vida. Você está em João, né? Vá comigo para o capítulo 14. João capítulo 14 de novo. Jesus diz que Ele é o eu sou. Versículo 6, é um versículo muito conhecido nosso. Jesus diz assim, João 14, 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Esta é a sexta vez somente no Evangelho de João, onde Jesus, ele se pronuncia, ele se define a Ele mesmo como o eu sou. E em especial, nesse texto, há uma afirmação tripla, porque Jesus, ele explica que Ele é o caminho para o Pai, Ele diz que Ele é a verdade sobre Deus, e Ele revela que somente Ele pode nos dar a vida de Deus. É uma afirmação tripla: eu sou o Yahvé, o grande eu sou, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade sobre o Pai, eu tenho o caminho para o Pai, sou o caminho para o Pai, e somente eu posso te dar a vida de Deus. E por último, no capítulo 15, novamente Jesus se revela como eu sou. No versículo 5, João 15, 5. Por último nesse livro, que muitas outras vezes essa afirmação está escrita, diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Para mim esta é a maior revelação do Evangelho. Sem Jesus nada podemos fazer. Ou seja, qualquer pessoa que não esteja ligada à videira verdadeira, que é Jesus Cristo, terá uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida infrutífera. E Jesus termina então esse versículo dizendo: porque sem mim nada podeis fazer. Então, nós entendemos que tanto o Pai como o Filho, eles se autodefiniram como o eu sou, o Yahvé. E Jesus, até mesmo no momento em que antecedia sua prisão ali no Getsêmani, aquele monte de soldados romanos vieram até ele, e Jesus se antecipa e faz uma pergunta: a quem procurais? E eles dizem: a Jesus o Nazareno. E então ele diz: sou eu, ou eu sou, é o mesmo significado. De uma forma natural, poderia ser apenas a definição de alguém que era de Nazaré, o Nazareno. Mas espiritualmente falando, o que estava acontecendo aqui, queridos, é que Jesus, nessa revelação, nessa palavra que Ele liberou, revelou Jesus como Deus. Sou eu, ou eu sou, a ponto de que aquela declaração, ou aquela afirmação, desencadeou um processo de poder que foi liberado, a ponto de todos aqueles soldados caírem por terra, simplesmente quando Jesus disse: eu sou, ou sou eu. Porque Ele estava dizendo: a quem procurais? A Jesus o Nazareno. Ele estava dizendo: sou eu, o Yahvé,
o grande eu sou, aquele que era, que é e que sempre será, aquele que é eterno e vive para sempre. Ainda que vocês tirem a minha vida, eu tornarei a tê-la, porque eu vivo para sempre. Agora é interessante que a revelação do eu sou fez a oposição cair por terra. O que isso significa? Significa que quanto maior a revelação que você tiver de Cristo no seu coração, mais as oposições se dobrarão diante de você. Eu vou dizer algo, tem pessoas que estão sendo sufocadas por problemas, porque não descobriram que dentro delas há um poder suficiente para superar qualquer problema. O maior está em você, o grande eu sou está em você, o Yahvé está em você, a luz está em você, o pão vivo está em você, a luz do mundo está em você, o grande eu sou está em você. Você não está sozinho, você foi comissionado, você está bem representado, você está representando alguém que criou o céu e a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, queridos, dentre tantas coisas que esse nome representa, nós poderíamos definir de uma forma muito simples o que significa o eu sou. O que significa Yahvé? Eu sou. É como se o próprio Deus dissesse para você: eu sou o que você precisa. O que é o eu sou? É justamente o que eu e você precisamos. É como se o próprio Deus dissesse para você: eu sou aquele que te sustenta. Eu sou aquele que te guarda e te protege. Eu sou aquele que te toma pela mão direita. Eu sou aquele que apaga o seu passado, resolvo o seu presente e garanto o seu futuro. Eu sou aquele que pode mudar a história da sua vida. Eu sou o Yahvé. Eu sou Jesus. Eu sou aquele que pode fazer o que você não pode fazer, porque sem mim nada podeis fazer. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Fique de pé e fique de olhos fechados. Aleluia. Aleluia. Fique de olhos fechados, porque você não pode deixar esse momento passar de largo. Não se distraia. Não deixe nenhuma movimentação tirar de você aquilo que Deus quer dar a você nessa hora. Porque Ele foi o Deus de Moisés. Ele foi o eu sou na vida de Moisés. Aquele que enviou a Moisés. Ele se tornou o eu sou na pessoa de Jesus. Um Jesus que disse: sem mim nada podeis fazer. E eu não conheço a sua realidade aqui, mas eu sei de uma coisa: sem o eu sou você nada pode. Você vai nadar e morrer na praia. Vai permanecer com uma vida vazia, sem sentido, se você não reconhecer que precisa de alguém que seja a luz para você, que sacie de fato a sua fome espiritual, que traga as respostas que você precisa. A sua vida sem Jesus, ela não vale a pena. Se a sua esperança está somente nesse mundo, se limita a esse mundo, eu não tenho dúvidas de que você é o mais infeliz de todos os homens. Mas o Senhor quer te dar uma esperança de algo futuro. Quer te dar a garantia de que você não vai ter uma vida limitada apenas a este mundo, e que você está aqui de passagem, mas que existe algo excelente aguardando você. Porque essa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada ao peso de glória que vai ser revelado na sua vida. Tudo isso está disponível a partir da porta. Jesus é a porta.
Ele disse, eu sou, entre todos os textos que nós lemos, um deles foi, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá, achará pastagens, será apacentado, cuidado, protegido, nutrido, estará seguro, em mim estará seguro. No mundo há aflições, mas em minha paz, em minha segurança, em minha proteção, em mim há um cuidado sobre a sua vida. Esta é a proposta do eu sou para você. Deus quer ser Deus na sua vida. Ele não quer ser apenas uma figura distante, aonde você busca Ele em momentos de dificuldade apenas, mas alguém que é seu amigo fiel, alguém que está sempre pronto a te socorrer, alguém que está sempre disponível, porque Ele é socorro bem presente em dias de angústia. Deus quer ser um socorro presente na sua vida. Ele não é um socorro ausente, Ele é um socorro presente. E tudo que você precisa fazer é reconhecer que você precisa de Jesus, porque Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Ele é justamente aquilo que você precisa. Eu não conheço todos aqui. Talvez alguns entraram aqui pela primeira vez, já têm vindo, e nunca tomaram uma decisão de entregar a vida para Jesus. Eu não estou falando de entregar a vida para um pastor, tampouco para uma igreja, mas simplesmente reconhecer que você precisa de Jesus. É só isso que é necessário para que a sua vida dê uma guinada, porque quando Jesus assumir o controle e as rédeas, tudo será tão diferente, tudo será tão mais leve, porque Ele mesmo disse, venham a mim os cansados, os sobrecarregados, eu tenho alívio para estes. E talvez você seja essa pessoa, que está sobrecarregada, estafada, angustiada, sabendo, entendendo que a sua vida não tem sentido, mas eu digo para você, o sentido chegou, a razão chegou, o motivo chegou, é Jesus Cristo. E tudo que você precisa fazer é reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. Mas pode ser que alguns aqui já fizeram isso em outro momento, mas entendem que precisam reafirmar esse compromisso. Então, esse é o seu momento também. Eu sei de uma coisa, não deixe para amanhã, amanhã pode ser tarde demais. Tudo que você precisa fazer é levantar uma das suas mãos para que eu possa orar com você. E eu tenho certeza de que a sua vida, ela nunca mais vai ser a mesma. Há alguém aqui que deseja entregar a sua vida para Jesus. Há alguém aqui que reconhece que Jesus precisa ser Senhor da sua vida. Temos uma mão levantada, mais alguém. Ei, não deixe para amanhã, não deixe para amanhã. O Senhor quer mudar a história da sua vida. Se há mais alguém, esse é o seu momento. Não deixe para amanhã, não deixe para amanhã. Ei, o Senhor quer mudar a história da sua vida. Sem Ele você nada pode, sem Ele você não consegue, sem Ele você não vai conseguir, mas com Ele tudo será tão diferente. Se o seu coração está acelerado e você não sabe se é com você, está confuso, eu digo que é, o Senhor quer mudar a história da sua vida, quer tirar você dessa condição. Não deixe para amanhã o que Deus quer fazer hoje na sua vida. Temos mais mãos levantadas, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você que levantou a sua mão, venha para cá, deixe-me orar com você. Eu quero orar com você, pode vir aqui. Deixe-me orar com você. Rompa a barreira da vergonha, venha para cá. Eu sei que a sua vida será tão diferente daqui para frente. Tão diferente, tão diferente. Pode vir, pode vir. Se há mais alguém, ainda dá tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria que vocês olhassem para mim aqui. Pode olhar para mim. Sabe, eu não sei quais foram as formas que Deus usou, os meios que Deus usou para alcançar o coração de vocês. Talvez pessoas fizeram um convite, ou vocês viram uma postagem, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, não importa os meios que Deus usou, importa que Ele alcançou o coração de vocês. E a vida de vocês, ela nunca mais vai ser a mesma. Eu garanto isso para vocês. A vida de vocês, ela nunca mais vai ser a mesma. Eu não conheço a realidade de vocês. Pode ser que alguns aqui até já confessaram a Jesus em outro momento. Outros talvez não. Mas eu sei de uma coisa. A vida de vocês a partir de hoje, ela não será mais a mesma. Não será, não será. Amém. Eu queria que vocês fechassem os olhos. Vocês que vieram à frente aqui. Todos nós vamos fazer uma oração. Todos nós. A igreja toda vai fazer. E eu queria que, principalmente vocês que vieram à frente, repetissem em alto e bom tom essa oração. Diga comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a Tua palavra, e eu reconheço
que sem você eu nada posso fazer. Portanto, eu decido entregar a minha vida a Jesus Cristo e fazer dele o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus Cristo, nesta noite, a minha vida está em tuas mãos. Tu és o meu dono, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças por essas vidas, Pai. Eu sei que a vida deles nunca mais será a mesma. A partir de hoje o Senhor está marcando uma nova fase, um novo ciclo se abre para eles, aonde eles desfrutarão de um tempo novo, de um tempo diferente, andarão em novidade de vida, porque o Senhor cuidará deles. Eles não andarão sozinhos, eles andarão seguros pelo Senhor. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo, um novo caminho se abre, rios se abrem no deserto, em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria que vocês olhassem para cá. Vocês que vieram à frente, olhem para cá. Sabe, queridos, o que aconteceu hoje não é algo natural. Eu garanto isso para vocês. Natural é o que está por fora, mesmo cabelo, a mesma roupa, tudo igual. Mas dentro de vocês algo aconteceu. Existe um selo dentro de vocês. É o selo do Espírito Santo, que garante que vocês chegarão no destino certo. E junto com isso, Deus deu a vocês uma família linda que ama vocês, que quer andar com vocês, que quer cuidar de vocês, que quer proteger vocês. Amém? Sabe onde está essa família? Essa família está aqui. Eu queria que vocês olhassem para trás. Olhem para trás. Essa é a família de vocês. Sejam bem-vindos à família de Deus. Aleluia. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Nós nos comprometemos em amá-los, cuidá-los, protegê-los. E se inicia o melhor tempo da vida de vocês. Pastor Marquinhos, eu queria que eles ficassem aqui, porque nós vamos participar da ceia. Pode sentar bem na frente aqui, ó. Senta aqui na frente, limpa essas cadeiras para eles aqui. Fiquem com eles, o pessoal da consolidação pode ficar aqui junto com eles também, né? Porque eles são pessoas tão especiais, tão especiais, tão especiais. Amém? Sabe, queridos, esse é um momento onde nós vamos participar da ceia do Senhor. E a ceia não é um ritual. Não é um ritual que é feito de portas fechadas. Porque ceia é um memorial. O que é um memorial? É quando nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. E digo uma coisa para você, nós falamos muito bem aqui que Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. E Ele mesmo instruiu, diz: façam isso, participem da ceia, participem do memorial, até que eu retorne, até que eu venha novamente. Sabe o que isso significa? Quando nós participamos da ceia, nós estamos cumprindo uma ordenança que o Senhor nos deixou: batismo e ceia, ordenança do Senhor. Mas não é um ritual, é um memorial. Ou seja, nós estamos aqui testemunhando publicamente que a obra de Jesus valeu a pena.